Bom dia, oitavo ano, já ia falar boa tarde, mas ainda são 11h29, então ainda é bom dia. Então vamos lá, gente. Agora seria o nosso horário de correção, tá? Está identificando aí no título da nossa aula gravada, mas eu vou estar alterando para finalizar, tá? Que eu vou estar explicando, já está disponível para vocês lá na plataforma a data da entrega, que será dia 26, tudo certinho, no horário da secretaria até as 12 horas, tá? Até meio-dia. Então vamos lá, gente. Primeiro, aí no para finalizar, lá na página 113, todo mundo está na página 113? Assim que todo mundo estiver aberto, por favor, sinalizar. Sim. Então vamos lá. Primeiro, vocês vão colocar o nome de vocês de caneta e a turma, por favor. Tive muito trabalho perdido por conta de que não tinha número da turma, não tinha nome, foi bem complicado. Coloque o nome de caneta, a turma, professora Michele Caldelas, porque na escola tem duas professoras Michele. Então, para não ser perdido, então já defino ali, tá bom? Eu vou estar fazendo a leitura juntamente com vocês e vou tentar explicar. Professor, eu já fiz. Ok. Acompanha por aqui e verifica se está certinho. O 7º ano também, a maioria já tinha feito, mas tinha muita coisa errada. Tá? Então, assim, o objetivo dessa explicação é para que todo mundo tenha uma nota legal no para finalizar, o que normalmente não tem acontecido, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro bimestre, tá bom? Então vamos lá, gente. Na número 1, leia estas frases, identifique-as em verbal ou em nominal. Então ali você vai ter que identificar se aquela frase ali é nominal ou se aquela frase ali ela é verbal. A para nominal e B para verbal. Gente, alguém sabe me dizer qual é a diferença da nominal para verbal? Nominal não tem verbo e verbal tem. Exatamente. Então, aí você tem que identificar quem tem verbo. Identificou quem tem verbo, aquelas ali são o quê? São as verbais. Então, logo vai ser a alternativa B. E as que não tem verbo, vai ser o quê? Nominal. Então, alternativa A. Então, aí, marquem aí conforme a identificação. Ou anota aí as explicações, tá bom, gente? Para vocês fazerem daqui a pouquinho. Na 2, leia 2 artigos de um estatuto bastante interessante. Aí temos aí, né, 2 artigos. Na letra A, está perguntando, de modo leve e até com um certo humor, os trechos lidos fazem uma crítica e um alerta sobre um problema. Já é uma afirmação. Um ali está criticando e o outro está levantando ali o quê? Um alerta, né, sobre um problema. Qual é esse problema? Então, você vai ter que identificar ali qual é o problema. Não falem a resposta aqui, tá? Depois, se quiserem confirmar se está certo ou se está errado, podem colocar lá no privado, que eu vou estar auxiliando vocês. Não vou estar dando a resposta. Eu só vou estar vendo se está certo ou se está errado. Na letra B, gente, você acha importante haver a conscientização sobre esse tipo de problema? Se botar não, vai ter que me justificar. Se por sim, também tem que me justificar. Então, independente da resposta sim ou não, tem que ter a justificativa, tá bom? Ali em relação ao problema que foi abordado na questão A, na resposta da letra B, né? Na letra C, identifique e sublinhe os verbos nos artigos acima. Então, ali você pode marcar com marca-texto, você pode sublinhar, você pode circular, tá? Você pode fazer qualquer tipo desse destaque. Na prova, gente, se eu pedir para destacar os verbos, tem como você sublinhar? Tem como você circular? Não. Então, você vai ter que digitar, tá bom? A resposta. Todo mundo tá entendendo? Uhum. Então, tá beleza. Já tá comendo, Zadok? Não. Ah, tá. Na letra D, gente, quantas orações há em cada estrofe? Então, você vai ver na primeira, quantas tem. Na segunda, quantas tem. E ali a gente sabe... Professor, Oi? aí tipo, vai botar primeira estrofe, artigo 1. Aí vai lá e bota quantos tem. Segunda, terceira, assim. Desculpa, fala de novo.
Tipo, primeiro, ela vai botar assim, artigo 1, primeira estrofe. Aí eu botar quantas orações tem. Aí vai na segunda, terceira, assim. Isso, só temos 2 estrofes só, tá bom? Cada linha é verso. Cada artigo é uma estrofe. Então, artigo 1, até a palavrinha sapato, é o primeiro. Depois, a partir de artigo 2 até abandonado, é o segundo. Tá? Então, através da quantidade, como que você consegue identificar quantas orações temos? É através do quê? Alguém sabe dizer? Essa eu esqueci. Alguém pode ajudar o Zadok? Gente, a gente tem que saber ali a quantidade do verbo, né? Para saber ali quantos períodos, quantas orações temos, tá? Então, ali na primeira, a quantidade de verbo. Ah, tá. Tá? Então, ali na primeira, quantos verbos temos? Aí, X verbos, né? Então, através daquilo, a gente vai identificar se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações, tá ok? E também na letra D, tá perguntando para classificá-los. Classificá-los como o quê? Período simples ou período composto. Ele é período simples quando tem quantos verbos, gente? 1. E período composto quando tem quantos verbos? 2. Mais de 2. Exatamente, mais de 1, né? 2 ou mais, né? 2 ou mais. Na número 3, aí ao lado, leia a tirinha a seguir e veja o diálogo entre H e sua esposa Helga. Aí temos aí o texto, né? Você está atrasado de novo. Não pude fazer nada. Aí ela responde, tá legal, qual é a desculpa essa noite? Aí ele fala, você não vai acreditar, mas... Aí tá. Aí na letra A, tá perguntando assim, no primeiro quadrinho, então é qual quadrinho que a gente vai ter que ler de novo, gente? O primeiro. E tá escrito o que no primeiro? Você está atrasado de novo, não pude fazer nada. Exatamente. Então, na letra A, tá perguntando estritamente desse quadrinho. Você precisa ler o segundo? Não. Não, vai ficar somente nesse, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, é possível perceber que Helga está irritada com seu marido. Como que a gente percebe que ela está irritada? Vocês conseguem ver minha mãozinha aqui? Sim. Sim. Então, aqui, ó. A partir daqui, ó. Tá vendo esses 2 tracinhos? É como se ela estivesse gritando, tá? A fala dela tá como? Aqui, ó. Aguda, tá alta, né? Tá com aquele tracinho, tá? Então, é como se ela estivesse ali gritando, irritada, tá? Através daquela identificação ali do balão. É a mesma coisa aquele exercício que nós fizemos anteriormente. Por isso que é importante saber as definições de história em quadrinho, tá bom? Para poder fazer a leitura e conseguir compreender tudo que está sendo passado ali. Eu falando aqui, se eu der um grito, todo mundo vai estar vendo que eu estou gritando. Se eu ficar brava, todo mundo vai estar vendo. Porque eu estou aqui, o quê? Falando, gesticulando. Na história em quadrinho, não. A emoção é passada de uma outra maneira. Então, é através do conhecimento das histórias em quadrinhos, né, que você vai conseguir identificar essas pequenas informações, tá bom, gente? Então, voltando aqui para a letra A, no primeiro quadrinho, é possível perceber que Helga está irritada com seu marido. Que elementos do quadrinho indicam esse sentimento dela? Então, aí, ó, eu já dei uma dica, eu já dei uma das respostas. Fala. Mas voltando na número 2, tipo, vai falar a quantidade de verbo que tem em cada estrofe. Não. Através da quantidade de versos que você vai identificar quantas orações que tem. Você não precisa me dizer quantos verbos tem, não. Como assim? Para você identificar quantas orações tem, você tem que saber a quantidade de verbo. A questão está perguntando a quantidade de verbo ou está perguntando oração? Orações. Orações. Então, ali, a dica que eu dei, você vai identificar o verbo. Identificou o verbo, aí você tem um verbo só. Se tiver um verbo só, quantas orações que tem? A pergunta é em relação à oração. Quantas orações vão ter? Tá. Uma oração, tá?
Aham. Não é pra, se você colocar um verbo, a resposta está errada. Ah, tá. Tipo, Você tem que colocar uma oração. tá bom. Tá bom, Vai, amor? vai Qualquer coisa dizer você se pode ela é botar lá no privado que eu composta. dou uma olhadinha na sua. Oi? Aí vai dizer se ela é composta. Ela é simples, né? Nominal, na verdade. Verbal e Composta ou nominal. simples, sim. Ah, Não, verbal nominal, não. Verbal e nominal é só na tá. número 1, Tá bom. tá bom? Indo Uhum. aqui para o número 3 novamente. Eu já dei uma dica. E tem uma outra informação também que você pode observar. Como as letras estão escritas, ela está igual a do outro, não fale a resposta. Então, aí, ó, tentem pensar para poder estar escrevendo, tá bom? Na letra B, identifique nessa tirinha o emprego de uma conjunção coordenativa. Então, ali você tem que identificar, né, ali na tirinha, nessa tirinha, aí é a primeira ou a segunda, ou são as duas? Quando fala nessa tirinha, você vai olhar só o primeiro quadrinho, só o segundo quadrinho, ou vai olhar tudo? Alguém? É o quê? Nexa? Oi? Não escutei direito, não. O que tu disse? Então, vamos lá. Quando pergunta ali na letra B, nessa tirinha, identifique nessa tirinha o emprego de uma conjunção coordenativa e classifique-a. Você vai olhar só no primeiro quadrinho, só no segundo quadrinho ou nos dois quadrinhos? Nos dois? Nos dois, porque tá nessa tira, então é no todo, tá? Na sua totalidade. Então, na tirinha ali, ela foi empregada uma conjunção. Qual conjunção foi essa? Não falem. Aí você vai ter que escrever, e quando você escrever, ela vai ter que ser classificada, né? E ela é classificada aí com várias subinformações, que nós vimos também na correção da atividade anterior, tá? Na letra C, observe o último quadrinho. Então, agora a gente não vai ler mais o primeiro, só vamos ler o quê? O último. E complete a fala de H, com base no contexto, gente. Então, ali vocês vão estar criando. Cada um vai estar podendo criar ali a sua imaginação, a sua fala. Porém, quando a gente fala de contexto, tem que ter um nexo, tem que ter uma compreensão, tá? Porque senão eu não vou estar conseguindo validar. Então, a resposta da letra C, ela é pessoal, tá? Lembrando que a conjunção empregada por ele, né? Ali, a conjunção. Qual é a conjunção? Se eu falar, vou estar dando a resposta. Já na número 4, nós temos lá. Leia as orações a seguir, identifique as conjunções coordenativas e classifique-as. Então, aí você vai ter que identificar. Identificar o quê? Tirar ali do texto e escrever na linha, tá bom? Aí você vai escrever ali qual é a conjunção e qual é a classificação dela. Professora, eu não lembro. Então, você vai voltar lá na página. Peraí. Na página 45. Vai voltar lá na página 45 e dar uma olhadinha, tá? Isso é colar? Não. Isso é consultar. Tá bom? É consultar. Então, você vai fazer isso na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Tá bom? Todo mundo tá acompanhando? Sim, sim. Sim, sim. Na número 5, complete os períodos simples a seguir, transformando-os em composto. Então, a gente sabe que o período simples, ele tem um verbo. E no período composto, ele tem dois ou mais. Faça isso empregando conjunções. Então, volta lá naquela paginazinha que eu dei a dica. De acordo com o sentido indicado entre parênteses. É a mesma coisa ali da questão da letra C, da número 3. Tem que ter um entendimento, uma compreensão, tá, gente? Não é para escrever abobrinha, não. Ah, professora, mas eu botei a conjunção e eu coloquei
a palavrinha construir. Então, mas tem cabimento? Tem coerência? Consigo entender o que está sendo passado? Para ser frase, ela tem que ter o quê? Uma compreensão, senão é um monte de palavra ali jogadas de forma aleatória, tá? Aí vira um sopão, tá? Vira uma mistura. Aí vai fazer a mesma coisa na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, tá bom? Na número 6, temos aí, complete os períodos com orações que estabeleçam as seguintes relações. Então, em relação de condição, vai lá na tabelinha e verifica qual que pode ser utilizada, tá? Para você criar a frase, tá bom? Irei à Europa, aí condição, né? Aí você vai estar vendo ali a conjunção e vai estar criando. Professora, se eu colocar só a conjunção, tá certo? Não. Você tem que ter ali uma relação, tem que ter ali uma coerência na sua construção, tá bom? Aí vai fazer a mesma coisa na letra B, na C, na D e na letra E, tá bom, gente? Na número 7, complete as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, aí você vai pegar as palavrinhas que estão dentro do quadro e vão estar o quê? Completando ali as frases. Lembrando ali que cada uma palavra, expressão que tem no quadro, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua especificação definida. Então, tem dúvida? Volta lá no conteúdo e tenta dar uma lembrada antes de responder. Professora, eu já fiz, tá de caneta. A senhora vai aceitar a alteração? De completar, não, gente, não tem como, tá? Então, sempre a gente tem que ficar atento aí quando o professor orienta vocês a estarem fazendo o para finalizar, para que a gente venha fazer junto, e se tiver alguma dúvida, eu estar ali à disposição para poder estar ajudando. Eu vou estar dando a resposta? Não, mas eu posso falar, ó, tá certo, tá errado, melhora, vai lá na página X e verifica lá direitinho. Isso já é como se vocês estivessem já estudando para a prova, entendeu? Então, esse tempo de agora, a gente vai destinar para finalizar, tá? Só para deixar registrado, não recebi ainda o panfleto, né, que o pessoal do marketing falou que estava já quase meio que adiantado aí, não recebi, por favor, mandem vir, tá, o quanto antes, para não atrasar os outros professores, que é uma cronologia, ele tem que seguir uma ordem, tá bom, gente? Então, eu vou estar terminando aqui a nossa aula, vou estar fazendo a nossa chamada, e vou estar no grupo até 12h50. Então, qualquer dúvida em relação ao para finalizar, não se exime em perguntar. Pergunte, não fique na dúvida, não deixe para depois. Aí vai falar, professor, eu fui fazer o para finalizar na quinta-feira. Aí eu não ia lhe incomodar. Realmente, não tem como. Quinta-feira eu estou em outro colégio, não tem como eu ficar atendendo vários colégios ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, por isso que eu estou colocando à disposição de vocês até 12h50. 1 hora, gente, 1 hora e 2 minutos para vocês tentarem fazer essa atividade aí que está bem tranquilinha, ainda mais com a explicação, e todo mundo garantir uma nota aí bem alta, tá? Para ninguém correr o risco de ir para recuperação aí, ó, por bobeira, por conta aí de 2 pontos, por conta aí de 1 ponto, tá? Então, não vamos dar esse mole, ok? Então, vamos lá, gente. Chamada Ana Beatriz, Ana Clara, Ana Júlia, André, Presente. Antônio, Caio, Presente. Camila Moreira. Professora, eles- Foi, amor? É porque eu tentando clicar aqui, aí toda hora Não, a imagem tranquilo. da senhora. Tá ótimo. Essa atualização. Camila Moreira, Camila Xavier, Caroline Alexandre, Cauã Dias, Cauã Henrique, Elisa, Gustavo, João Levi, João Vitor Teixeira, João Vitor Firmino, Cauã, Luana, Lorena, Manuela, Maria Clara Mansur, Mariana, Maria Eduarda,
Pedro, Juan, Sabrina, Samuel, Tainá, Vinícius, Yasmin de França, Yasmin Drummond, Zadok, Lohane. Presente. Gente, fiquem com Deus, tá? Tentem aproveitar esse momento para fazer o para finalizar e qualquer dúvida é só perguntar lá no privado, tá? Não coloque no grupo para não estar dando a resposta para o seu colega, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até. Até, meus amores. Tchau, professor. Tchau, meu amor.